Agora sim. Então, essa aulinha, assim, é uma aula que a gente tem que estar sempre estudando, porque é muito fácil da gente esquecer esses conceitos, se perder ali. Sempre tem muita coisa nova, tá? Muita fórmula, muito cálculo. Então, é uma coisa que não é simples, tá? Vocês vão ver que eu não aprofundei tanto essa aula, porque eu acho que assim, vocês precisam entender o básico. Quando vocês dominarem o básico, a gente aprofunda. Eu sei que em paralelo a Natália está trabalhando na tutorial, isso com vocês também, mas aqui eu vim para reforçar o conceito básico. Vocês vão ver que no decorrer da aula a gente vai fazer alguns exercícios juntos, assim, e no final da aula eu vou até deixar mais um exercício para vocês fazerem, né? Assim como a gente fez lá do sódio, né? Que a gente, na hora de fazer, vocês viram a maior dificuldade. Mas a gente não vai aprofundar tanto porque eu quero que vocês fixem o básico. Se vocês fixarem o básico, o resto vai ser fácil, tá? Então, vamos lá. Então, começando a destrinchar esse diagrama. Ah, não, prof. Aí você força a amizade, né, prof? Porque daí é assim, né? A gente tá na sexta-feira de manhã, tá frio, a gente tá com sono e você me vem com um negócio desse. Acabou metade, ó, 10 já foram embora da aula. Acabou, né? É isso. No final é isso, mas a gente não vai começar por aqui, né? Facilitando um pouquinho, melhorou? Nossa, melhorou bastante, mas ainda não entendi nada. Começou a falar um negócio de logarítmico ali, agora mais 10 foram embora. Agora, não. Aí forçou, aí a gente não quer mais, não gostamos disso. Vou deixar a sala para lá. Também não vamos fazer por aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com alguns conceitinhos básicos, tá, gente? Então, primeiro para a gente lembrar assim, pH de uma solução. O que é o pH de uma solução? Então, ele é um logaritmo negativo da concentração de hidrogênio. Então, ele tem toda uma formulazinha, tá? Que no final das contas acaba dando um pH lá, por exemplo, em torno de 7,0. E as concentrações de íons hidrogênio e OH são interdependentes, ou seja, eles participam de uma constante de dissociação, onde H+ e OH- se juntam em H2O ou se dissociam em H+ e OH-, tá? Isso vocês lembram lá da época do cursinho, né? O que seria o conceito de ácidos? Ácidos são todas as substâncias que, quando adicionadas em água, liberam hidrogênio ou consomem íons OH. E a acidez é a concentração desses íons de hidrogênio em uma solução aquosa. Então, por exemplo, ácido clorídrico é o H mais Cl-. E as bases? É uma substância que, quando adicionada à água, libera OH ou consome hidrogênio. Então, é o contrário, né? E o conceito de alcalinidade também, concentração de íons OH em uma solução aquosa. Por exemplo, NaOH, né? Sódio e OH, ou seja, o bicarbonato, tá? Sistema tampão. Sistema tampão são todas as substâncias químicas que temos no organismo, que são capazes de evitar grandes variações de pH do meio aquoso, né? Então, a gente viu ali tem uma constante de dissociação, mas a gente precisa de um mecanismo controlador dessa constante, né? Então, esse sistema tampão, ele é sempre formado por uma base fraca e um ácido fraco que se interconvertem, tá? O principal tampão do nosso sistema extracelular é o sistema bicarbonato CO2, tá? Esse faz parte de 1/3 do tamponamento. Então, por isso que a gente sempre fala lá em alcalose, acidose, metabólica, respiratória, né? E a gente está sempre falando em cima da PCO2 e do bicarbonato, né? Porque eles são o nosso principal tampão do nosso extracelular.
tá? Lembrando aqui que o ácido carbônico ele vai se dissociar em CO2 e água ou bicarbonato e um hidrogênio. Então, o pH plasmático é determinado pela relação bicarbonato sobre CO2, tá? Passa um para um lado, outro para o outro, ou seja, o pH é igual bicarbonato sobre CO2, tá? Ou seja, o que está em cima é diretamente proporcional, o que está embaixo é inversamente proporcional, tá? A gente ainda tem o tampão celular e tampão ósseo, que fazem somando 2/3 do restante do tamponamento, tá? No tampão celular, a gente tem principalmente aqui a bomba sódio-potássio ATPase, né? Trocando o sódio pelo potássio. E lá no tampão ósseo, o cálcio sendo trocado pelos íons hidrogênio. Homeostase. O que seria homeostase? É a constância do meio interno, né? É o equilíbrio do meio interno. Então, o equilíbrio entre a entrada ou produção, que é o que vai aumentar os íons de hidrogênio, e sua livre remoção do organismo, né? Então, lembrando lá o conceito do pH dentro da normalidade, é um pH de 7,35 a 7,45. Se eu venho para o lado da esquerda, ou seja, eu reduzo o meu pH, eu estou no quadro de acidose. Se eu venho para a direita, eu aumento o meu pH, eu estou no quadro de alcalose, ok? De novo aqui, então vamos lá. Eu tenho aqui meu ponto de equilíbrio, né? 7,4. Eu tive acúmulo de ácidos. Eu produzi ácidos, eu ganhei ácidos. Ou eu perdi bases. Então, eu tive no final da somatória um aumento dos íons hidrogênio. Se eu aumento o hidrogênio, eu vou ter mais acidez, porque o hidrogênio é ácido. Então, eu vou caminhar para cá. Meu pH vai reduzir, reduzir, reduzir. Eu vou ter um quadro de alcalose, tá? Mas do outro lado, eu tive perda de ácidos, por exemplo, em vômitos. Ou eu ganhei muitas bases. E aí? Eu vou ter uma diminuição dos íons de hidrogênio. Então, meu pH aumenta, eu caminho para cá. Então, eu tenho uma alcalose. Até aqui, foi, gente? Aqui sim, prof. Beleza. E o que seria a resposta compensatória? Né? A gente falou de sistema tampão. Sistema tampão serve para manter o equilíbrio, compensar, para fazer a nossa homeostase. Então, vamos lá. De volta a mesma formulazinha, né? Olha lá, ó, tá? H2CO3 se dissociando em CO2 e água, em H+, em bicarbonato, né? Mas o que acontece? Primeiro que a gente tem lá os nossos dois principais tampões. Lembra que eu falei que é o bicarbonato e CO2? Então, vamos lá. CO2 pelo pulmão. Então, se eu preciso aumentar ou diminuir a concentração do CO2, eu vou aumentar ou diminuir minha frequência respiratória. Eu vou aumentar a constante de dissociação. E os rins, eles conseguem reter bicarbonato e excretar íons de hidrogênio. Então, eles também vão participar aqui da constante de dissociação, levando mais para um lado ou para o outro, né? E a gente ainda tem aqueles outros sistemas tampão que eu falei, que entra lá a bomba sódio-potássio, o cálcio pelo hidrogênio do tampão ósseo e tudo mais. Mas o principal que a gente sempre fala é a resposta ventilatória ou a resposta renal, tá? Valores normais, então a gente falou ali que o pH está geralmente numa faixa de 7,35 a 7,45, em geral ali a gente põe o ponto de equilíbrio em 7,4. Lembrar que ele é o produto da relação bicarbonato sobre PCO2, né? Onde nosso principal tampão é o bicarbonato, CO2, pulmão e rim. A PCO2, ela varia entre 35 e 40, com o ponto de equilíbrio aqui no número de 40, 35 e 45, desculpa. E o bicarbonato entre 22 e 26, com o nosso ponto de equilíbrio em 24. E aqui surgiu um conceito novo, né? O base excess, ou excesso de base, né? O que seria isso? A gente sabe que, normalmente, os nossos pontos de equilíbrio estão lá flutuando e o rim está retendo ou
Esfoliando bases para compensar, manter esse pH em 7,40 e esse bicarbonato em 24. Então, a gente tem uma flutuação de bases que seria considerada normal, entre -3 e +3. O que acontece se eu vir para cá? Se eu tiver com o meu base excess muito negativo, quer dizer que eu estou perdendo muita base. E se eu tiver o meu base excess muito positivo, quer dizer que eu estou ganhando ou retendo muita base. Aí a gente pode entender um pouquinho melhor do distúrbio primário do paciente, tá? Então, se o base excess estiver fora dessa faixa, eu vou dizer que o distúrbio é crônico. Por quê, gente? O rim, ele leva de 3 a 5 dias para conseguir fazer a compensação entre eliminar ou reter o bicarbonato e íons hidrogênio. Então, por isso que quando eu tenho lá uma gasometria arterial com qualquer tipo de distúrbio, onde eu tenho excesso ou falta de bases, quer dizer que eu já acionei meu sistema tampão do rim, que é quem controla o bicarbonato, e esse distúrbio já é um distúrbio crônico, não é um distúrbio mais agudo. Professor, só uma dúvida. Ali nesse slide aí, o +3 e -3 ali se refere ao 24, no caso? Se ele sair de 21, por exemplo, se pegar 21 ou 27, é uma soma com 24? Ou é um outro índice que não tem nada a ver com o de bicarbonato? Ele influencia nessa variação aqui, tá? Mas, na verdade, na gasometria, ele vai vir separado, tá? Às vezes, você vai ter, por exemplo, você pode ter uma gasometria com um bicarbonato de 18 e um base excess ainda não compensado. Daí vai vir um número entre -3 e +3. Tipo, isso. Vai estar normal. Isso. Então, aí quer dizer que o distúrbio é o quê? Se estiver com redução do número de base, a princípio vai estar acidez o ambiente, certo? Sim, mas quer dizer que o distúrbio é agudo, certo? Ah, entendi como não está crônico, entendi. Isso, entendi. é agudo, quer dizer que não deu tempo ainda do rim acionar. Então, eu tenho um distúrbio agudo. Eu tenho um bicarbonato fora da faixa, ou até um PCO2 fora da faixa, e eu tenho o meu base excess variando nisso daqui, quer dizer que eu tenho um distúrbio que acabou de começar a se instalar, eu tenho um distúrbio agudo. Entendi, obrigado. Tá? Então, aqui eu quero fazer junto com vocês, tá? Quem tem vergonha de falar, como eu falei, pode até falar no chat, sem problema nenhum. Vou deixar o chat aberto aqui do ladinho, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho um caso de... vou botar aqui para cima. Então, vamos fazer juntos. Lembram da formulazinha aqui que eu falei? pH igual bicarbonato sobre PCO2. O que é diretamente proporcional está em cima, inversamente proporcional está embaixo. Se eu tenho uma acidose metabólica, o meu pH... Primeiro, vamos lá. Se eu tenho uma acidose, meu pH vai estar alto ou baixo? Baixo, prof. Baixo. Então, vamos lá. Então, meu pH vai estar baixo. Essa acidose é de causa metabólica. O problema vai estar no bicarbonato ou na PCO2? No bicarbonato. Bicarbonato. Ele vai estar alto ou ele vai estar baixo? Baixo? Baixo. Por quê? Eles não são diretamente proporcionais. Se baixa um, baixa outro. E o PCO2 vai estar normal. Agora, por outro lado, eu tenho uma acidose respiratória. Meu pH está baixo. Aonde que está o meu distúrbio? No PCO2, ok? Ele vai estar alto ou vai estar baixo? Vai estar alto? Alto, porque ele é inversamente proporcional. Se aqui está para baixo, aqui está para cima. Olha lá, ok? Se eu tenho uma alcalose, o pH vai estar alto, ok, vocês já entenderam. E ela é metabólica, então ela é às custas de bicarbonato. Como vai estar meu bicarbonato? Alto? Alto. E se eu tenho uma alcalose respiratória, meu pH vai estar alto, como vai estar meu PCO2? Baixo. Baixo. Isso mesmo. Tá? Foi esse conceito para entender quando a gente joga na fórmula?
Gente, vou dizer para vocês assim, ó, se vocês entenderam esse quadrinho, todos os distúrbios simples, vocês sabem reconhecer sozinhos, a partir de agora, tá? Não cheguei ainda em distúrbio misto, compensado, nada. Tô falando de distúrbio simples, tá, gente? Se vocês entendem isso daqui e entenderam a posição das flechinhas, os distúrbios simples vocês conhecem sozinhos de agora em diante. Alguém... Professora, Oi. você tem um exemplo de base excess aí? Não entendi muito bem ainda. Eu vou colocar um pouquinho mais pra frente, quando a gente vai fazer mais uns exercícios, tá? Tá bom, obrigado. Mas vamos voltar lá. Então, o base excess, o que acontece? Lembra lá que eu botei nessa figurinha aqui, que o rim também participa do nosso sistema tampão, certo? Tá? O que ele faz? Ou ele retém bicarbonato, ou ele joga hidrogênio embora. Então, se eu tenho um quadro de acidose, ele vai fazer as duas coisas, né? Ele vai reter bicarbonato e ele vai jogar hidrogênio embora. Se eu tenho um quadro de alcalose, ele vai inverter, ele vai reter hidrogênio e ele vai, essa flechinha era para os dois lados, tá? Ele vai conseguir reter bicarbonato também. Quer dizer, desculpa, espolhar bicarbonato. Então, se eu tenho acidose, ele manda hidrogênio embora e retém bicarbonato para compensar. Se eu tenho alcalose, ele manda bicarbonato embora e retém hidrogênio, tá? Se eu estou falando que o bicarbonato é uma base, tá? E quando ele está ativado, ele está mandando base embora ou retendo base, aí vem meu conceito de base excess, ou seja, excesso de bases. Na verdade, devia ser excesso ou sobra, ou falta de base, né? Mas é aqui, ó. Se eu tô muito negativa, quer dizer que meu rim tá mandando muito bicarbonato embora, tá? Então, provavelmente, eu tava frente a um quadro de alcalose, né? E agora meu pH tá compensado e provavelmente o meu BIC vai estar baixo, porque eu consegui compensar com o meu sistema tampão. Ok? Quando a gente Ok, mas eu não entendi ainda do agudo e crônico. Do agudo e crônico, ótimo, tá? Então, o que acontece? A resposta ventilatória é uma resposta rápida, né? Então, é uma resposta que rapidinho o paciente começa a hipo ou hiperventilar, dependendo se ele quer mais CO2. Então, ela é de minutos, né? O rim, para ele conseguir começar a entender que tem esse distúrbio e ele tem que alterar os seus valores normais de excreção e absorção de hidrogênio e bicarbonato, ele leva um tempo. Tá? Ele leva de 3 a 5 dias para acionar esses mecanismos. Entendeu? Então, se eu tiver lá um paciente com um pH dentro do normal, mas ou o meu PCO2 ou o meu bicarbonato fora do normal, eu vou olhar para o base excess, porque provavelmente esse paciente já está com o distúrbio compensado, porque ele já ativou o mecanismo de controle do rim. Então, esse distúrbio é crônico. Prof, desculpa, não sei se foi só para mim, mas... Ui, falhou. Oi? Estamos te ouvindo, prof. Então, acho que foi o Iago que falhou. Não, não, é que tinha falhado no início da sua explicação, sabe, prof? Ah, agora? Nessa que eu expliquei? Dessa última frase. Ah, tá, desculpa. Então, vamos lá, tá? Então, vamos lá. Então, se eu conseguir já ter uma... Por exemplo, eu tô lá com um paciente que eu tenho um pH de 7,4. Ah, então ele não tem distúrbio. Pera, esse distúrbio, ele pode já estar compensado. Eu vou olhar os meus tampões. Eu vou olhar o meu PCO2 e meu bicarbonato. Meu PCO2 está dentro do esperado, mas o meu bicarbonato tá ou para cima ou para baixo desse número. Opa, alguma coisa já aconteceu. Aí eu vou olhar meu excesso de bases. Se saiu dessa linha para cá ou para cá, quer dizer que eu já acionei meu segundo mecanismo tampão, que é o rim, que está
retendo ou espoliando íons hidrogênio e íons bicarbonato. E esse distúrbio é um distúrbio crônico. Ok? A gente vai fazer mais para frente alguns exercícios, tá? Isso é dinâmico, então, tipo... Isso é totalmente dinâmico. Se o bicarbonato tiver a mais do que ele tem que estar e o base excess estiver negativo, quer dizer que está compensando, então é agudo? Quando tem base excess alterado, nunca é agudo. Vamos deixar por exemplo, então. Tá? Base excess, Iago, é critério de cronicidade. Mas quando a gente diz crônico, a gente está dizendo dias e não minutos, tá? Base excess, alterou base excess é distúrbio antigo, é distúrbio crônico. Base excess normal é distúrbio agudo, tá? Pega esse conceito que vocês já vão fixar melhor isso daqui, tá? O quadrinho aqui foi, né? Sim. Tá. Causas de acidose metabólica. Então, vamos lá. A gente falou que a gente tem acidose quando a gente perde bases ou ganha ácidos, né? Então, causas que a gente perde bases. Então, vamos lá. Principalmente via digestiva, né? Diarreias, tá? Porque a diarreia é riquíssima em bicarbonato. Fístulas biliares, ou seja, fístulas baixas, né? Biliares, pancreáticas, tá? Por via renal, os casos lá de acidose tubular, alguns tipos de diurético e a correção da cetoacidose diabética, geralmente, tá? E quando eu ganho ácidos, tá? Quando o rim excreta menos, ou seja, a doença renal crônica e também alguns casos de acidose tubular, ou quando eu tenho uma geração excessiva de ácidos. E aqui as duas principais, tá, gente? Aqui eu diria que estão as principais causas aqui de cetoacidose que a gente vê nos pacientes em terapia intensiva, que é a acidose lática, que é o aumento do lactato, ou seja, quando o paciente está mal perfundido, tá? Ele vai ter aquele paciente que está em infecção, choque séptico, tá? Ele vai ter um aumento do lactato e esse lactato vai ser um ácido, tá? E os quadros de cetoacidose diabética. Ok? Onde a gente tem produção de novos cetoácidos. E aí vem aquele conceito do famoso anion gap, né? Então vamos lá. O que é o anion gap? A gente está sempre falando do conceito de homeostase e equilíbrio. Então, o que acontece? Nossas cargas positivas têm que ser igual à soma das cargas negativas. Se as cargas positivas, a gente sempre diz que o nosso principal carga positiva é o sódio, tá? Do outro lado, eu tenho que ter uma somatória de cargas negativas, tá? Que compensem e a gente tenha uma situação de equilíbrio. Os nossos principais ânions são o cloro e o bicarbonato. Vocês lembram que eu falei isso lá na nossa aula primária de distúrbio hidroeletrolítico, né? Dos nossos principais ânions extracelulares, tá? Então, se a gente... Ui, tava travado. Voltou, prof. Em qual parte que se perdeu? Pode explicar anion gap tudo de novo. Tudo de novo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Peraí. Deixa eu só diminuir aqui a minha telinha, que senão fica tomando todo o meu negócio aqui. Here viewer. Aqui. Por que eu não consigo diminuir aqui? Deixa eu só ajustar aqui a tela. Está aparecendo gravação aqui maior do que a tela. Aí, agora melhorou. Então, vamos lá. Então, eu tenho anion gap, tá? Então, desde lá da aula de distúrbios hidroeletrolíticos, quando a gente falou do sódio da água, a gente falou que a homeostase, ela se mantém às custas de que a soma das cargas positivas tem que ser igual à soma das cargas negativas. E lá a gente falou do sódio sendo o principal componente extracelular, né, de carga positiva,
e o cloro e o bicarbonato sendo os principais ânions extracelulares. Lembra que a gente falou disso, né? Então, vamos lá. Se meu sódio normal é 140 e o meu bicarbonato e o meu cloro normal é 106,24, eu vou ter 130. Ora, não vai estar em equilíbrio, né? Eu tenho 140 de um lado e 130 do outro. Então, constantemente, eu tenho produção de novos ânions, tá? Que são normais do organismo, que fazem essa compensaçãozinha desse 10 que está faltando aqui para essa somatória, tá? Então, por isso que vocês agora sabem que o valor normal do anion gap é 10. Por quê? Sódio 140, bicarbonato mais cloro 130, só sobra 10. Até aqui foi? Professora, Oi. então o onion gap nada mais é que ânions diversos que só ajudam na manutenção do equilíbrio. Exatamente. Perfeita Obrigado, definição. professora. É isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar uma linha aqui, a mesma figurinha que a gente estava olhando lá, tá? Aqui é o nosso ponto de equilíbrio. 140 de sódio, 106 de cloro, 24 de bicarbonato e o somatório lá do nosso anion gap de 10, que são nossos ânions diversos lá do organismo. Estou no meu ponto de equilíbrio, certo? E aqui? O que aconteceu? Estão vendo que a faixa do bicarbonato está menorzinha? Ora, eu tive perda de bicarbonato. Por exemplo, eu estou com um paciente com diarreia. Eu falei que a diarreia ela é riquíssima em bicarbonato, né? Eu estou com o paciente perdendo muito bicarbonato. O que vai ser a compensação para as somas estarem neutras? Ou eu vou alterar meu cloro, ou eu vou alterar meu anion gap. Neste lado aqui, eu falei que eu estou alterando meu anion gap, tá? Eu estou ganhando ou produzindo novos ânions. Que casos são esses? Aí, gente, vai o método mnemônico, CULT, tá? Então, cetoacidose. Eu estou produzindo novos ácidos, tá? Uremia, tá? Porque a uremia também é considerada uma carga que influencia na homeostase. Lembra que ela está, inclusive, lá no cálculo da osmolaridade. E ela também induz a produção de novos ânions. Lactato, lembra que eu falei da acidose lática no paciente com isquemia, com choque, com sepse? Tudo isso entra nesse pacote aqui, tá, gente? E a gente tem o T de tóxicos, salicilatos, principalmente intoxicação pelo AS, e intoxicação por metanol. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse lado aqui maior, eu tive produção de novos cetoácidos, tá? Ou eu vou ter uma baixa do cloro, ou eu vou ter uma baixa dos íons de hidrogênio. Dos íons de hidrogênio não, do bicarbonato. Nesse caso, eu tive perda de bicarbonato, tá? Prof. Oi? Então, nesse caso, abaixou o bicarbonato porque aconteceu a maior produção de anion gap. Exato. Mas o contrário pode acontecer também? Pode acontecer também. Mas pode acontecer para esse lado que eu vou dizer aqui, ó. Eu vou aumentar meu cloro também. Então, aqui, eu não tenho cetoacidose, ó. Eu não tenho uremia, eu não tenho hiperlactatemia, não é intoxicação por tóxicos. Meu anion gap está normal, tá? Mas eu tenho um paciente com diarreia, com fístula digestiva, com acidose tubular que está perdendo bicarbonato, com hipoaldosteronismo. Aquele paciente que eu fiz muito soro fisiológico, lembra que é cheio de cloro? Olha lá, eu aumentei o meu cloro, mas eu não produzi novos ácidos. Ou eu perdi bases, mas eu não produzi novos ácidos. Então, aqui eu tenho uma acidose metabólica hiperclorêmica. Aqui eu tenho uma acidose metabólica normoclorêmica ou com aumento de anion gap. Então, vamos fixar. Então, aqui, o mecanismo inicial é qual?
o ganho de anion gap, prof? A produção ou ganho de novos ânions, tá? De novos cetoácidos, tá? E daí o que vai fazer o organismo para tentar compensar? Começar a reduzir, jogar fora meu estoque de bicarbonato, ok? Tá certo? Para esse lado, qual que é o meu distúrbio primário? O aumento do cloro, prof? Pode ser o aumento do cloro, né? Na reposição excessiva de soro fisiológico, por exemplo, né? Mas aqui o mecanismo primário também pode ser perda de bicarbonato, olha lá, diarreia e acidose, onde eu perco íons bicarbonato. Então, desse lado, eu posso ter dois motivos deflagradores, tá? É importante isso para vocês entenderem, quando vocês estão lá, diagnosticaram uma acidose, calcularam o anion gap, ele está normal, o anion gap está lá em 10, eu sei que eu estou para esse lado aqui, eu vou procurar essas causas. Se eu calculei meu anion gap e ele deu alto, eu estou para esse lado de cá, eu vou atrás dessas causas. Foi, gente, esse conceito? Prof, como é que eu sei daí se é pela perda de HCO3 ou ganho de cloro? É só pelo caso mesmo de diarreia ou acidose? Isso daí é pela história clínica, né? Por exemplo, o paciente não estava internado e ele não recebeu nada de volume. Vai ser por ganho de cloro? Provavelmente não, né? Não, mas o paciente tem uma história de diarreia. Ou o paciente não tem história de diarreia, não ganhou soro, por exemplo, você vai atrás de outras causas, por exemplo, o hipoaldosteronismo, que aumenta o cloro, lembra que a gente falou na aula passada, retrasada, tá? Acidose tubular, onde eu vou ter lá todo o mecanismo de equilíbrio de retenção de íons, hidrogênio, espoliação de íons, bicarbonato alterado, tá? Então, pela história clínica, você vai conseguir pescar se esse paciente tem algum desses sintomas ou na história evidentes, né, de acidose metabólica hiperclorêmica, ou se é um paciente que provavelmente tem algum fator intrínseco, como esses outros, né, que é a acidose tubular, o hipoaldo, ou até diversas outras causas. Aqui, gente, se vocês forem olhar causas, vocês vão ver quase uma página inteira de livro, tá? Eu trouxe as principais, as mais comuns, tá, gente? Exceção é sempre exceção, vocês têm que saber a regra, o que é mais comum, tá? Então, anion gap aumentado é CULT. Vamos lá para método mnemônico, CULT. C de cetoacidose, U de uremia, L de lactato, T de tóxicos, tá? Ou seja, eu tive produção de novos cetoácidos, de novos ânions, que vão aumentar aqui o meu delta do azulzinho, consequentemente eu vou diminuir meu bicarbonato, tá? Do outro lado, eu posso ter duas causas. Eu tenho meu anion gap normal, então eu sei que eu não estou produzindo ou ganhando novos cetoácidos. Então, ou eu estou perdendo bicarbonato, ou eu estou retendo cloro. Pronto, vou atrás dessas duas causas. Ok? Os exames laboratoriais vão mostrar essa... Sim, os exames laboratoriais. Exato, porque daí o que a gente vai fazer? A gente vai ter a gasometria. Na gasometria eu já sei se eu tenho o bicarbonato alto ou baixo. Tá? Já vamos chegar nos exercícios, tá, gente? Alcalose metabólica, tá? Então, o que eu tenho na alcalose? Se ela é metabólica, eu estou perdendo bicarbonato, certo? Não, eu estou retendo bicarbonato ou perdendo íons de hidrogênio. Então, quando eu tenho perdas de ácido gástrico, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho perdas, que a gente fala do estômago para cima, ou seja, vômitos, tá? Tudo que causa vômitos, eu vou perder íons de hidrogênio, eu vou ter a alcalose, tá? Quando eu tenho perdas que vão do piloro para baixo, tá? Eu vou ter perda de bicarbonato, então eu vou ter acidose, tá bom? Então, vamos lá.
perdas de suco gástrico, né? Vômitos persistentes, os vômitos no caso de pancreatite, paciente que está com obstrução intestinal, que está vomitando. Lembrar que na alcalose induzida pelos diuréticos, tanto os tiazídicos quanto os de alça, que eles fazem uma perda de água livre de íons bicarbonato. Ainda temos o hiperaldosteronismo primário, síndrome de Cushing, as famosas desordens tubulares. Olha quanta coisa tubular, já falamos de acidose tubular, estamos falando agora também Bartter, Gittelman, Little, que também fazem parte de distúrbios tubulares, tá? Aqui eu vou falar para vocês que a gente tem um sintoma um pouquinho mais grave decorrente da alcalose, porque em ambientes básicos a gente aumenta a dissociação do amônio em amônia, e a amônia ultrapassa a barreira hematoencefálica e ela pode fazer um quadro de encefalopatia hepática. Tá? E se associado à alcalose metabólica eu tenho hipocalcemia associada, eu posso ter um quadro grave de tetania e convulsão, tá? E também na alcalose eu tenho um conceito de acidúria paradoxal. Ora, se eu tenho alcalose, ou eu tenho excesso de base, ou eu tenho falta de hidrogênio. Mas por que é que então na minha urina continua saindo hidrogênio e fazendo essa urina tá acidótica? Isso é paradoxal, né? Não é lógico. Por quê? Quando eu tenho casos de hipovolemia, eu tô vomitando, eu tô perdendo íons hidrogênio, tá? Eu tô com vômito, eu tô hipovolêmico. Eu tenho uma alcalose porque eu perdi muitos íons hidrogênio e eu tô desidratada. O que o corpo vai fazer? Ele vai aumentar a reabsorção de sódio e água lá no túbulo proximal, certo? Porque ele quer expandir volemia. Mas o que ele acaba reabsorvendo junto lá no túbulo proximal? Bicarbonato. E daí eu posso levar um quadro de alcalose metabólica, tá? E por isso que a minha urina parece mais ácida, tá? Porque eu vou ter perda de íons hidrogênio sem íons bicarbonato, tá bom? E o tratamento nesses casos? Ô, prof. Oi. Não fez muito sentido na minha cabeça porque que a gente reabsorve bicarbonato junto com sódio. Não tem uma bomba específica para cada coisa? Na verdade, assim, Iago, o túbulo proximal, ele reabsorve tudo. Tudo. Ele reabsorve ureia, bicarbonato, hidrogênio, sódio, cloro, tudo ele reabsorve lá, tá? É a parte do túbulo mais ávido por reabsorção. Tá? Então, o que vai acontecer? Sempre que eu tenho um quadro de aumento de reabsorção de sódio, eu vou ter alguma coisa que vem junto com ele. Ok? Ok. E nesse caso vai vir íons bicarbonato. Tá? Então, se eu estou dizendo que o paciente está com alcalose metabólica porque está vomitando, perdendo hidrogênio, e que ele está com acidúria paradoxal porque ele está com estados da hipovolemia acionado, o que eu vou fazer? Eu vou hidratar esse paciente e eu vou dar cloreto de potássio, tá? Eu vou barrar essa reabsorção de bicarbonato, tá? Quando eu dou cloreto de potássio, e eu tô hidratando, eu não vou reabsorver mais sódio. Então, eu vou acabar com o mecanismo da acidúria paradoxal, induzindo daí sim bicarbonatúria e fazendo uma diurese mais alcalina. Agora fica mais fácil. Falou respiratório, é muito mais fácil, né, gente? Quando a gente fala de acidose respiratória, eu tô falando de hipoventilação. Pronto, acabou aqui, tá? Eu tenho retenção de CO2. Por quê? Qualquer coisa. Eu tenho uma lesão do sistema nervoso central. Eu tenho uma síndrome de Guillain-Barré que faz, né, minha musculatura ficar mais fraca. Eu sou um paciente DPOC. Eu sou retentor de CO2 porque eu sou hipoventilado. Eu tenho aquele paciente obeso com apneia do sono, a famosa síndrome de Pickwick, tá? Ou seja, eu tenho hipoventilação, eu tenho acidose respiratória, tá? Lembrar que quando eu tô acordada, eu respiro mais ou menos, né? Mais rápido ou menos rápido, para tentar compensar o meu distúrbio. Mas se o paciente está sedado em ventilação mecânica, quem está regulando isso para ele é a máquina. Então, quem tem que fazer esse ajuste somos nós. Então, no paciente em ventilação mecânica, a gente regula o pH
a gente regula, na verdade, a hipoventilação pelo pH e não pelo CO2. Porque lembram que esses pacientes aqui são retentores de CO2? Então, se eu tenho um pH muito baixo, quer dizer, lembram lá a fórmula? Se eu botar o CO2 aqui embaixo, quer dizer que o CO2 está alto. Quer dizer que eu estou retendo. Quer dizer que esse paciente está mal ventilado, então eu tenho que aumentar o volume minuto. E do outro lado eu tenho a alcalose respiratória. Eu tenho uma hiperventilação, eu estou respirando demais. Eu tenho pouco CO2, tá? Uma crise asmática, uma bronquopneumonia, um tromboembolismo pulmonar, intoxicação de salicilatos, hipertensão intracraniana, tá? E o tratamento aqui, gente, é tratar a causa base para reverter a hiperventilação, tá? Então, vocês veem que, assim, distúrbio respiratório primário é simples, tá? Então, vamos sistematizar os nossos achados. Então, vamos lá, tá? Então, se eu tenho uma queda do pH, eu tenho uma acidose. Qual que é o segundo passo? Eu vou olhar o meu bicarbonato e o meu CO2 para descobrir qual que é o meu distúrbio que está acontecendo essa acidose. Se eu tenho bicarbonato baixo, eu tenho uma acidose metabólica. Se eu tenho PCO2 alto, eu tenho uma acidose respiratória. Só lembrar da fórmula, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Meu pH está alto, com PCO2 baixo, é um distúrbio respiratório. Se eu tenho um pH alto com CO2 alto, diretamente proporcional, tem distúrbio metabólico. E lembrar da nossa compensação no cloro, sódio e anion gap, tá? Vamos entender um pouquinho melhor essa compensação? Então, vamos lá. Gente, ó, tô de novo no mesmo quadrinho, com a mesma fórmula, e agora eu quero mais participação de vocês, tá? Para ver se vocês estão acompanhando a aula mesmo. Então, a gente descobriu que a gente tem pH baixo, eu tenho uma acidose, eu fui olhar meus dois distúrbios, eu vi que meu bicarbonato tá baixo, eu tenho uma acidose metabólica. Mas, eu tenho um PCO2 baixo. O que está acontecendo aqui? Tá compensando, prof? Está compensando. O paciente está hiperventilando. Ele está lavando o CO2 para tentar reverter o mecanismo primário, tá? Porque, ó, PCO2 baixo está puxando o meu pH para cima. Então, eu tô com as duas flechinhas invertidas. Então, eu tô tentando compensar, ok? Tá? Vamos mais uma? E se eu tenho numa acidose respiratória, o bicarbonato alto? Também tá tentando compensar com a retenção do bicarbonato. Exato. Por quê? Eu tenho uma acidose, tá baixo, mas eu tenho bicarbonato alto. Quer dizer que ele tá puxando a flechinha pro outro lado também. Agora vocês me dizem... Oi. Isso aí seria uma compensação mais crônica? Exato. Nesse caso, crônica. Por quê? Porque eu estou no meu tampão renal. Nesse caso, pode ser agudo, porque eu estou no meu tampão pulmonar, tá? Agora, vocês digam para mim, na alcalose metabólica, eu tenho um pH alto porque eu tenho um bicarbonato alto. Estou dizendo para vocês que o distúrbio primário é uma alcalose metabólica. Para onde que vai estar a flechinha do CO2? Para cima ou para baixo? Cima? Pra cima. Para cima, isso mesmo, tá? Porque é inversamente proporcional. É só a gente riscar aqui na fórmula, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse último aqui da fórmula na alcalose respiratória. Alcalose, pH baixo. Certo? Alto, prof. Não, prof, é só para ver se vocês estão acordados. Isso mesmo. Então, vamos lá. Alcalose, eu tenho... Oh, caramba. Então, a alcalose, eu tenho um pH elevado. Se eu estou falando que a causa é respiratória, quer dizer que eu tenho um PCO2 que está baixo, o paciente está hiperventilando, né? Se eu tenho um distúrbio, o que eu quero fazer para compensar? Eu quero baixar o meu pH, certo? O que vai acontecer com o bicarbonato? Vai baixar.
Se vocês brincarem com as flechinhas, gente, vocês não erram mais, tá bom? Ok? Foi a ideia das flechinhas? Foi. Obrigada, prof. Então, aqui eu tenho um quadro de compensação, tá? E agora, vamos lá. Acidose, tem um pH baixo. Eu estou dizendo que o meu bicarbonato está baixo, então eu tenho uma causa metabólica, mas eu estou dizendo que meu PCO2 está alto. O que está acontecendo? Se eu tenho PCO2 alto, ele está fazendo o que com o pH? Baixando mais ainda. O que eu tenho aqui? Acidose mista. Acidose mista, tá? Eu tenho 2 distúrbios puxando o pH para baixo. Então, vendo que é diferente, no outro eu tinha um para baixo e um para cima, certo? Aqui eu tenho os 2 puxando. Antes eu tinha uma compensação, um puxando para cada lado. Aqui eu tenho cada um puxando para o mesmo lado. Então, eu tenho distúrbio misto. Se eu tenho uma acidose respiratória, o que vai acontecer com o bicarbonato? Mesma coisa, tá? As flechinhas ficam iguais. E se eu tenho um caso de alcalose metabólica? O que vai acontecer com o meu CO2? Vai diminuir, prof? Meu CO2 vai diminuir, isso mesmo. E se eu tenho uma alcalose respiratória, o que vai acontecer lá com o meu bicarbonato? Aumentar, isso mesmo, tá? Então, aqui fica fácil, por exemplo, você pegou uma gasometria, você vai primeiro nos 3 componentes e joga na formulazinha, tá, gente? Vocês não erram mais. Primeiro vocês vão descobrir se o distúrbio é misto, simples, ou compensado ou em compensação. Aí, prof, mas agora você está confundindo demais. Você falou compensado ou em compensação, por quê? Porque pode ser que meu pH já esteja normal. Se meu pH até estiver normal, quer dizer que eu compensei. Se ele não estiver normal... De acordo com o índice, se estiver na normalidade é uma coisa. Se estiver superando a barreira ali é outra coisa. Né? Eu estou em compensação. Mas agora vem um terceiro conceito. Se eu estou em compensação, como é que eu sei se meu distúrbio primário é metabólico ou respiratório? E como que eu sei qual que é a compensação? É você ver qual que tá meio que de acordo com o pH, tipo, se o pH tá alto, por exemplo, na alcalose. Aí você tem um aumento de HCO3 e uma baixa e um aumento de CO2, você sabe que é relacionado ao HCO3. Não? Na lógica, sim, tá? Primeiro, a gente pode olhar assim, o distúrbio que está mais longe, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Mas tem também aquelas famosas fórmulas, lembram? PCO2, já vou mostrá-las para vocês, tá bom? Mas aí a gente vai... Oi. Nesses distúrbios mistos, você não chama daí de metabólica respiratória, né? É tipo só acidose e alcalose mistas. Mista, porque eu tenho 2 mecanismos fazendo acidose. Então, eu tenho uma acidose mista. Eu tenho uma alcalose mista. Perfeito, obrigada, prof. Tá? Então, eu tenho um distúrbio misto. Então, vamos lá. A gente decidiu o quê? Primeiro, a gente olha o pH para decidir se eu tenho alcalose ou acidose. Tá? Daí, eu decidi se ele é distúrbio ácido ou básico. Tá? Segundo passo, eu vou olhar o quê? HCO3 e PCO2 e vou botar na formulazinha para entender se o distúrbio básico é de origem metabólica ou respiratória. Se for acidose metabólica, lembrar que eu sempre tenho que calcular o anion gap, tá? Por quê? Se for anion gap aumentado ou hiperclorêmica, para eu saber qual que é a minha causa, tá? Sempre tem que olhar se eu tô tendo compensação, tá? E aqui eu tô entrando pela primeira vez na aula com vocês falar de cálculo. Por quê? Eu vou saber se é um distúrbio misto ou um distúrbio simples, tá? E por último, que vem tratar o paciente. Então, Professora, Oi.
a gente, percebendo que é uma acidose metabólica, aí a gente tem que pedir os níveis de sódio, cloro e bicarbonato, né? A gente não tem esses dados. Geralmente, vou te dizer assim, ó, os gasômetros mais novos, eles vêm com isso aqui tudo junto na gasometria, num único exame, tá? Os gasômetros mais antigos, né, os aparelhos mais antigos, geralmente, se você está com um paciente, você está com suspeita de acidose, você já pediu também o sódio, cloro, bicarbonato, tá? Mas tem que pedir. Tá? Entendi. Obrigado, professora. Então, como que eu avalio essa resposta compensatória? Então, vamos lá. Se eu vou avaliar se eu estou tendo uma resposta respiratória, então eu tenho uma variação do pH por um distúrbio metabólico. O que eu vou fazer? Eu vou estimular o centro respiratório, eu vou ter alteração do drive respiratório. E a metabólica renal, a gente também já entendeu lá que o rim demora um pouquinho para excretar íons bicarbonato. Tá. Aqui é a formulazinha que é a chave de ouro que eu falei, tá? Então, como eu falei, se eu tenho um caso de uma acidose metabólica, tá? Eu sei que o distúrbio primário é a acidose, tá? Ou seja, vamos botar a fórmula do pH, eu tenho um pH baixo, mas eu olhei lá na minha gasometria e eu achei um bicarbonato baixo, mas eu achei também um CO2 alto. Poxa vida, eu tô com distúrbio misto, certo? Certo, eu tô com distúrbio misto. Mas, por outro lado, eu olhei a gasometria e eu tô com o PCO2 baixo. Se eu tô com o PCO2 baixo, quer dizer que eu tô tentando compensar. Mas, prof, como é que eu sei se o pH ainda não tiver, por exemplo, tá 7,25, eu não tô totalmente compensada? Como que eu faço para saber se o distúrbio que começou é metabólico ou é respiratório? Aí a gente vai para a fórmula, tá? Se eu acredito que eu tô com um quadro de acidose metabólica, o que eu vou fazer? Como é que eu vou saber se a regulação está dentro do esperado? Eu vou calcular a minha PCO2, tá? Se a minha PCO2 estiver fora do número, diferente do número que vai aparecer aqui, quer dizer que o meu distúrbio primário é metabólico e o CO2 é o que está compensando. Foi? Pode repetir, prof. Tá? Então, aqui, ó. Eu calculei a minha PCO2, tá? A minha PCO2 deu um valor X, tá? Se esse valor que eu calculei for diferente do que eu achei no exame, quer dizer que eu ainda estou compensando. Quer dizer que o meu distúrbio primário é a acidose metabólica e o meu distúrbio compensatório é a alcalose metabólica. Se esse número está dentro do esperado que eu achei, quer dizer que o meu distúrbio primário é respiratório e a minha compensação está sendo metabólica. Por quê? Por que eu estou dizendo isso, gente? Estou falando para vocês, eu não estou ainda no pH ideal. Quer dizer que eu não cheguei na compensação. Então, aquele que já está normal é o meu distúrbio primário. Tá bom? É difícil, gente. Eu falei que era bem difícil. Por isso, nós vamos fazer exercícios juntos. Tá? Porque o primário vai ser o primeiro a ser compensado? Aham. Tá? Prof, eu não entendi se quando for igual vai ser uma alcalose respiratória ou uma acidose respiratória. Quando for o número encontrado, se ele estiver dentro do esperado, Isso. quer dizer que você achou o teu distúrbio primário. Que daí é uma acidose respiratória? Isso. Beleza, obrigada. Tá? Então, assim, por que a gente sempre fala muito mais dessa fórmula? Porque o nosso distúrbio principal é a acidose metabólica, tá, gente? Essa é a fórmula principal que vocês têm que saber, tá? Porque os outros distúrbios, ó,
Na alcalose metabólica, eu também tenho como saber se a minha regulação está dentro do esperado, ó. Eu tenho aqui a PCO2, tá? Eu tenho como calcular também, mas aqui é o mais comum, tá bom? Mas a lógica é a mesma, tá? E lembrar que quando eu tenho um distúrbio respiratório, a minha resposta é lenta. Lembra que eu falei que daí, se eu tenho um distúrbio respiratório, o que vai ser o meu mecanismo de compensação? Vai ser metabólico. Metabólico depende do rim. Lembra que o rim é uma lesma? Sempre demora? Tá? Se o rim demora, o que eu vou ver? Eu tenho um quadro de alcalose respiratória, tá? Se ela é aguda, o meu bicarbonato esperado vai estar ainda alto. Eu não consegui jogar todo esse bicarbonato fora, tá? Se ela é crônica, eu já estou me adaptando, eu já estou começando a jogar bicarbonato fora, tá? Do outro lado, a mesma coisa, eu tenho quadro de acidose respiratória, eu tenho um hidrogênio muito alto, um pH muito alto. Se ela é aguda, como é que vai estar meu bicarbonato? Vai estar aumentado, prof? Baixo, baixo. Eu não consegui compensar ainda, ele está baixo. Depois que eu comecei a compensar, sim, aí ele sobe, tá? Aí ela já é crônica. E daí aqui entra, lembra que eu falei do base excess? É aqui que entra ele, tá bom, gente? Prof, Então, o que acontece na alcalose metabólica, tipo, para saber se ela é metabólica? Então vamos lá, alcalose metabólica, tá? Vamos fazer a formulazinha. pH vai estar baixo. Do outro lado eu tenho o bicarbonato e eu tenho CO2, tá? Sempre façam a formulazinha e risquem, rabisquem, tá? Se eu tenho uma alcalose metabólica, o que vai ser a minha compensação? Então, eu tenho uma alcalose porque eu tenho pouco hidrogênio, pouco bicarbonato. A minha compensação é tentar reduzir o CO2 para aumentar meu pH, certo? Sim. Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu quero lavar o CO2, eu vou aumentar minha frequência respiratória, tá certo? Como é que você vai saber se esse mecanismo de compensação, se essa regulação, ela tá dentro do esperado? Você vai calcular quanto que você quer dessa PCO2. Tá? Então, assim, quando eu tenho distúrbio metabólico como primário, eu sei que a minha resposta é ventilatória. Mas como é que eu sei se essa resposta está adequada ou não? Eu tenho que calcular quanto que é essa resposta que eu quero encontrar. Entendi, prof. Mesmo? Aham. Então, tá bom. E cadê o Basic Test? Agora nós vamos falar do Basic Sass. O povo tá com o Basic Sass, né, gente? Então lá. O Basic Sass tá aqui, gente, ó. Tá? O Basic Sass entra aqui, gente, tá? Eu tenho distúrbio respiratório como primário, tá? Eu sei que o rim demora. Se ele é agudo, como é que vai estar meu Basic Sass? Eu disse que o rim demora. Estou dizendo que o meu distúrbio é agudo. O meu bicarbonato não vai estar no esperado. Então, como vai estar meu basic excess? Vai estar normal, não vai? Se ele é agudo, vai estar normal. Exato. Isso é zero? Normal é Exato. zero? Ele vai estar entre -3 e +3, que é o valor normal. Como que vai estar meu basic excess aqui, onde eu tenho um distúrbio crônico? Se eu tenho uma alcalose, o que eu quero fazer para compensar? Uma acidose, certo? Eu preciso diminuir meu pH, certo? Ou errado? Certo, prof. Certo, eu quero diminuir meu pH. Se eu quero diminuir meu pH, o que eu tenho que fazer com o bicarbonato? Tem que diminuir o Diminuir.
O rim tem que jogar bicarbonato embora. Como que vai estar meu base excess? Mais baixo, prof? Se eu tô jogando bases fora, eu vou ter um excesso ou uma falta de bases? Vai Tá estar reduzido. jogando fora, faz mais sentido tá reduzido. Exato. Eu vou ter ela mais pro lado negativo, porque eu tô espoliando. Foi agora o conceito do base excess? Eu achei que se dava, tipo, mais 3 ou menos 3 era alterado. Não, não. O mais 3 menos 3 é fisiológico. É a nossa variação normal, tá? Ele tem que estar Entendi. muito mais para cima ou muito mais para baixo. Ou seja, além de mais 3 ou menor que menos 3. Tipo, menos 4, menos 5, menos 15. Ou mais 5, mais 10, mais 20, tá? Então, se ele tiver maior do que 3, vai ser porque tá acontecendo uma compensação renal de uma acidose. Exato. E se tiver menor que menos 3, é uma compensação renal para uma alcalose. Exato. Tá, valeu. Foi? Foi. Ah, que bom, gente. Gostei dessa. Conseguiram fechar um raciocínio, tá? Vamos fazer uns exercíciozinhos? Não, prof, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Então vamos lá. Eu tenho um pH de 7,2. Eu tenho um bicarbonato, um PCO2 de 52 e um bicarbonato de 24. Vamos colocar aqui em cima a nossa formulazinha, tá? Porque eu gosto de rabiscar e é o jeito que eu sei fazer. Opa, HCO3 sobre PCO2. Agora vocês falem para mim. Se eu tenho pH de 7,2, tá alto ou tá baixo? Tá baixo, prof. Tá baixo. O que eu tenho aqui? Uma acidose. Eu tenho uma acidose. Ok. Então, eu tenho uma acidose. Tá. Como é que tá o PCO2? Tá alto ou tá baixo? É de 35 a 45. Tá alto ou tá baixo? Alto. Tá alto. E como é que tá o meu bicarbonato? Entre Normal. 22 e 26. Normal. Minha acidose é o quê? Respiratória? Respiratória. Não, tem uma acidose metabólica. Não, gente, tá? É respiratória, tá? Eu só coloquei errado. Vocês estão certos, tá bom? Ai, que susto, prof. Aham, só para ver se vocês estão acordados. Então, vamos lá. De novo. pH 7,32. Tá normal, tá alto ou tá baixo? Baixo. Baixo. Eu tenho um PCO2 de 42. Tá normal, tá alto ou tá baixo? Alto. Tá alto? É Normal. entre 35 e 45. Tá Não, normal. normal. E eu tenho um bicarbonato de 19. Tá baixo. Qual que é o meu distúrbio? Tem uma acidose metabólica, tá? Viu? Eu só errei na digitação aqui. É respiratória, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos de novo? Vamos mais um? Alcalose é fácil, né? Então, vamos lá. Como é que tá o meu pH? Meu pH tá alto, certo? Como é que tá meu PCO2? 35 a 45. PCO2 tá baixo. Como é que tá meu bicarbonato? 22 a 24. Tá normal. Aonde eu tenho meu distúrbio? Aqui, certo? Certo. Certo? Então, eu tenho uma alcalose respiratória. Tá, gente? Distúrbio simples, peguem a fórmula. Não vai ter erro. Tá bom? Vamos complicar um pouquinho? Vamos complicar? Não. Tá bom aqui já.
Se quiser complicar, prof, também é isso, né? Vamos complicar, gente. Então, vamos lá de novo. Vou pegar minha super caneta, que eu escrevo muito lindamente com essa caneta aqui. Então, vamos lá. pH igual bicarbonato sobre PCO2. Vamos lá. Eu tenho um pH de 7,05. Eu tenho que distúrbio? Acidose. Acidose. Ok. Acidose. Tá? Eu tenho um PCO2 de 55. Tá alto ou tá baixo? Tá alto, prof. Tá alto. Ok. Eu posso ter uma acidose respiratória? Posso, mas eu também tenho que olhar meu bicarbonato. Meu bicarbonato tá baixo. E agora? Mista? Acidose mista. Viu? De novo? pH de 7,31. Eu continuo tendo uma acidose, certo? Certo. PCO2 de 52. Tá alto ou baixo? Ainda tá baixo. Alto, né, prof? É alto, desculpa. Tá alto. E eu tenho um bicarbonato de 19. Ainda tá baixo. Eu continuo tendo uma acidose mista. Ok? Perfeito, prof. E se eu tenho um pH... Deixa eu ver se eu botei mais algum exemplo. Vamos lá. E aqui? Formulazinha. Vamos lá. Bicarbonato sobre PCO2. Vamos lá, tá? Esse pH tá normal, tá alto ou tá baixo? Normal. Normal. Ixi, agora? Acho que é um Como é que tá? compensado. Vamos ver. Como é que tá meu PCO2? Tá baixo. Tá baixo. Ok. Se ele tá baixo, o que ele estaria fazendo com o meu pH? Estaria aumentando o meu pH. Ele estaria causando uma alcalose. Ok? Mas eu tenho um bicarbonato baixo também. Certo? O que o bicarbonato está fazendo? Está baixando o meu pH, por isso que ele está normal. Eu tenho um distúrbio compensado, mas é metabólico ou é respiratório? Quem começou? Eu acho que é metabólico. E não seria respiratório? Ele está hiperventilando? Essa resposta, quem começou, gente, sem calcular, é a mesma coisa de perguntar na briga dos irmãos quem que começou. Alguém vai se acusar como primeiro? Não. O que a gente tem que fazer? Calcular, tá? Então, vamos lá. O pH normal não exclui que não haja nenhum distúrbio, porque a gente está vendo que eles estão alterados, tá? Eu tenho um distúrbio misto, eu tenho uma acidose metabólica e uma alcalose respiratória. Quem está compensando quem? Que irmão que começou a briga? Pode ser um terceiro irmão, prof? Pode, mas o terceiro irmão eu vou deixar para o internato. Porque o distúrbio tríplice é muito difícil, tá? Pra vocês terem uma ideia, distúrbio tríplice, a gente calcula o delta do anion gap. Se o anion gap já é difícil, o delta é pior, tá? Então, deixa lá para o internato. No internato a gente volta a falar no terceiro irmão, tá? No raspinha. Prof, seria metabólica porque o PCO2 era para estar 21,5? Isso, você calculou? Muito bem. Então, vamos calcular a PCO2 esperada. A PCO2 esperada era para estar em 21,5 e está em 15. Está muito longe, tá? E vamos calcular também do outro lado, da alcalose respiratória. Então, vamos lá, ó. Se eu calcular o bicarbonato esperado tanto no agudo quanto no crônico, vai dar ou 29 ou 36, que está bem longe do 9 também. Nesse contexto,
A resposta compensatória não está esperada em nenhum. Eu realmente tenho um distúrbio misto, tá? Porque se eu tivesse um distúrbio primário compensando o outro, o que aconteceria? Um desses números tinham que bater com o que a gente encontrou lá. Ok? Peguei pesado agora, né? Não, mas faz sentido. Não, até faz sentido, mas na minha cabeça existe a possibilidade de, nesse caso, ter começado um distúrbio metabólico. Tem. E E agora daí tem... começado a compensar com o Exato. respiratório. E eu vou dizer que tem uma... Eu vou dizer que é um macetezinho assim, tá? O que tá mais longe? 21 do 15 ou 29 do 9? 21 menos 15, eu tenho 10, né? 29 do 9, eu tenho 20. O que tá mais longe? O 29 do 9. O 29 do 9. Tá certo? Qual que é o meu distúrbio primário? O mais longe, né, prof? O mais longe. Ele é o pior, tá? Meu distúrbio primário aqui foi uma alcalose respiratória. E eu tô correndo atrás para compensar com uma acidose metabólica. Falei que essa aula era pesada. Falei. O que eu vou fazer, gente? Eu vou passar para vocês hoje ainda uma série de exercícios, tá? Façam. Próxima aula, vamos corrigir junto. Vamos fazer junto os exercícios, tá? Igual a gente fez no do sódio, que eu deixei vocês lá quebrando a cabeça para tentar fazer, e aí vocês viram as grandes dificuldades, tá? Prometo que eu não vou fazer tão sacana igual a esse aqui, tá? Porque eu fiz bem pesado esse último exercício. Vamos começar pelos distúrbios simples, vamos caminhando para os distúrbios mistos e vamos chegar no final, quando os distúrbios estão compensados, para ver o que está compensando o quê, quem que é o primário, tá? Vou passar uma série de exercícios para vocês, tá? Não são obrigatórios, gente. É para quem quer aprender melhor, tá? Eu não vou cobrar de vocês me entregarem os exercícios, tá? Então, vai de quem quer fazer ou não, mas a gente sabe que é o jeito de fixar, tá? Então, não precisa me entregar, façam para vocês, deixem anotadinho. Na próxima aula, a gente corrige e faz eles juntos, ok? Todinhos. E aí a gente tira todas as dúvidas. Diga, Iago. O primário não vai se compensar do primeiro? O primário é o que está pior, é o que está causando, ou seja, é um distúrbio que ainda está presente. E o outro está correndo atrás. Para compensar o primário. Para compensar o primário que ainda está ali. Tá bom? E ó, quero ver, quem for fazer os exercícios, eu espero que todos façam, ponham a formulazinha do lado. Sempre rabisquem com a formulazinha, tá? Aqueles quadrinhos assim, esse aumenta aqui, se esse aumenta aqui, ele diminui lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês vão ver que tem livros que, em vez de colocarem as fórmulas, eles colocam alguns aumentos esperados. Para cada 10 de hidrogênio, aumenta 5 de bicarbonato, tá? Isso é muito decoreba, gente, tá? Então, assim, mas tanto faz. Você tem que decorar a fórmula ou decorar o compensatório, ok, porque uma hora você vai ter que usar o cálculo, tá? Mas, assim, não precisa os dois. Ou você decora essa regra fixa, que eu posso passar para vocês, eu passo essa tabelinha junto nos exercícios que eu vou mandar para vocês, e eu ponho junto nos exercícios as fórmulas. Tanto faz a que vocês quiserem usar. Usem a que vocês tiverem mais facilidade. Se é sabendo, sobe 10 para 1, eu aprendo mais fácil. Se é calculando, eu sei aprender mais fórmula mais fácil. Tanto faz. As duas coisas têm que dar o mesmo resultado, tá? Vai o que vocês conseguirem aprender melhor. Eu ponho esse quadrinho daí para vocês também. Tá certo? Ô, prof. Oi. A gente vai ter um tira dúvidas antes da prova? Vamos. Quando que vai ficar nossa prova, prof? Vai sair hoje o edital, com todas as orientações. A professora Solena está fazendo o edital do 1º ao 4º ano. Vai ser igual para todo mundo. E lá vão estar todas as orientações da prova.
Perfeito.